Hoje eu venho dar alguns conselhos para vocês, pais e mães que estão com os filhos na vida da homossexualidade. Eu tenho recebido muitas mensagens de pais, de mães que pedem conselhos para mim e às vezes eu tenho a oportunidade de aconselhá-los nas mensagens e às vezes não. Então eu venho trazer aqui para vocês um vídeo falando um pouquinho de duas coisas. Na verdade, são duas coisas que Deus tocou no meu coração para mim estar aqui comentando com vocês. Lembrando que isso é a minha opinião e isso é pelo que eu vivi que eu estou passando esses conselhos para vocês. O primeiro conselho que eu venho dar para vocês é porque, assim, tem um pai de uma menina que tá nessa vida e eu tenho certeza que ele vai saber quem é, porque minha mãe conversa muito com ele. E esse pai, talvez seja o seu caso também, talvez você seja mãe e também tá passando pela essa mesma situação. Esse pai, ele tem a filha que não mora mais com ele. A filha dele saiu de casa e foi morar com a menina. E as duas têm um relacionamento homossexual. E esse pai, ele sempre dá uma ajuda para essa filha financeira. E esse pai sempre ajuda ela. Tá certo que a gente, filhos, às vezes precisa da ajuda dos pais. Mas essa menina tá tendo um relacionamento homossexual. E esse pai está ajudando financeiramente. E ele fala que ele ajuda a menina para a namorada dessa menina não ficar jogando na cara dela que ela não ajuda em nada, não ficar brigando e tudo mais. Gente, a minha opinião, e a opinião assim de como serva de Deus, não é que você não deve amar sua filha, jamais, você deve amar, mas não é colaborar. Na minha visão, você tá colaborando, você tá gostando do que ela tá fazendo, porque se você ajuda ela financeiramente para ela não brigar com a namorada dela, então quer dizer que você tá aprovando esse relacionamento, que você tá fazendo de tudo para as duas dar certo. Eu sei que é difícil ver um filho sofrer, eu sei que é difícil ver uma filha sofrer, ser humilhada, e ele fala que às vezes ela fica magra e tudo mais. Teve uma vez que eu inventei de ir com a menina para Porto Alegre, morar em Porto Alegre com a mulher. Minha mãe disse que muitas vezes eu falava para ela, pedia dinheiro pra gente, nós duas, voltar de novo pra minha cidade, que era pra Goiânia, né? E ela falava bem assim, minha mãe dizia pra mim bem assim, você pode até vir, você vai vir morar na minha casa, mas eu não vou pagar a passagem pra essa menina voltar não. Você venha sozinha se você quiser, se você não quiser, pode deixar. E dizendo à minha mãe que eu até pedia dinheiro pra ela mandar dinheiro pra mim. E tipo, gente, ai. E hoje em dia isso não tem nada a ver com o meu caráter, nem um pouquinho. Eu tava com a mente totalmente deturpada, porque hoje em dia, nossa, já faz tanto tempo que eu moro sem a minha mãe e eu nunca fiz isso com ela, nunca fui de ficar falando assim, e eu ficava fazendo drama, falando que eu tava magra, falando que eu tava passando fome, mentia pra minha mãe mandar dinheiro pra mim, e graças a Deus a minha mãe teve muita sabedoria, sabe? Gente, isso é difícil de falar, viu? Porque eu nunca me imaginei assim, Deus transformou tanto a minha vida, gente, mas tanto, que hoje não faz sentido. Isso pra mim é uma vergonha. É horrível. Eu rio, mas pra não chorar, né? Porque, nossa, uma pessoa dessa é complicada, né? Tá, eu já fui assim, mas essa pessoa, graças a Deus, morreu lá no dia do meu batismo, gente. Eu não sou mais assim. Já faz muito tempo que esse caráter morreu, gente. E esse pai falando isso, que ele apoia, que ele não aguenta, que ele dá dinheiro pra filha dele porque ele vê a filha dele magra. E ela faz a mesma coisa que eu fazia, sabe? Fica fazendo drama pro pai mandar dinheiro. Só que graças a Deus minha mãe nunca mandou. Minha mãe nunca apoiou. Pelo contrário, a minha mãe sempre fazia de tudo pra não me ajudar nessa vida, pra se eu quisesse fazer as coisas erradas, eu tinha que me virar para me fazer as coisas que eu queria. E minha mãe sempre deixou a porta aberta para mim. Ela sempre, nunca me rejeitou, me falou bem assim, não, nunca fechou a porta na minha cara quando eu voltei,
quando eu quebrei a minha cara. Foi uma vez eu voltei para casa da minha mãe, que foi nessa época em Porto Alegre, que eu fui para Porto Alegre, me arrependi. Gente, eu não cheguei a passar fome, eu tava mesmo fazendo drama. Não acredito nem que eu fiz isso. Mas as coisas lá apertaram, mas eu não cheguei a passar fome. Eu não consegui serviço porque eu era muito nova e nada deu certo ali pra mim. Então eu pedi pra minha mãe pra me voltar e eu voltei pra casa dela, só que eu não demorei nem um mês lá e eu já voltei a morar sozinha. E eu imagino a esperança da minha mãe nesse momento. Só que assim, gente, eu falo pra vocês, não financiem as coisas erradas que o seu filho tá fazendo ou que sua filha tá fazendo. Isso é muito sério. Esse irmão, como já aconteceu muitas vezes isso, dela chorar, falar que a menina brigou com ela, e depois ele pegava e dava o dinheiro pra ela, eu falo pra você, irmão, talvez seu milagre estava mais perto do que você imagina. Talvez ela estava quase prestes a voltar pra casa, e talvez era na sua casa que Deus ia trabalhar com ela. Mas não foi isso que você patrocinou. Você foi patrocinador da obra do diabo na vida da sua filha. Você estava bancando todas as regalias que ela queria, tudo que ela queria fazer de errado, você deu dinheiro para isso. Então, assim, irmãos, tenham muito cuidado com essa história de bancar as coisas que o seu filho faz. Não é porque o seu filho tá rebelde, fazendo drama, dizendo que não vai te amar, ou fazendo drama, falando que tá passando fome, mandando fotos magro. Não adianta, gente. Se a pessoa estiver passando fome mesmo, ele vai voltar para sua casa. Você fala, olha, volta então para casa. Vem ficar comigo. Não tem, quando a pessoa tá passando fome, quando a pessoa tá mesmo na dificuldade, ela não vai ficar fazendo as coisas que não vai ficar continuando aprontando, ela vai querer voltar para casa, ela vai querer o seu amor, vai fazer igual o filho pródigo. Você não vê na Bíblia o pai do filho pródigo mandando dinheiro depois que a herança do filho pródigo acabou. Não, o pai do filho pródigo podia ir procurar ele, porque ele era um homem de muito dinheiro, ele tinha muitos servos, ele podia mandar alguém procurar ele podia saber o paradeiro, mas não, ele não quis. Ele deixou o filho quebrar a cara e o filho voltar para ele receber ele de novo. Então, assim, gente, não patrocina. Cuidado. Não cede, por mais que você esteja triste. E quando você estiver triste com essas coisas que o seu filho, a sua filha faz, ora, vai orar, vai tentar distrair a sua cabeça com as coisas de Deus e depois que você entregar seu filho, sua filha para Deus, se terminar a sua oração, vai viver sua vida com a sua esposa, com seu esposo, vai viver sua vida com seus outros filhos, não fica sofrendo, martelando aquela dor por a sua filha estar fora de casa ou pelo seu filho estar fora de casa. É isso, eu queria deixar esse conselho para esse irmão e para você também que está passando por essa mesma situação. Você fica com dó do seu filho, da sua filha e acaba mandando dinheiro e acaba dando dinheiro para ele. Gente, não faz isso. Seja pulso firme. Mesmo se ele falar que não vai te amar mais, você fala, olha, tudo bem, eu vou continuar te amando mesmo assim. E quando você precisar de mim, você sempre vai ter aqui a minha casa, você sempre vai ter minha comida, você sempre vai ter o meu teto, a sua cama tá ali, mas eu não vou patrocinar nada do que você for fazer aí na rua. Não vou dar dinheiro pra festa pra você sair, não vou ajudar você a comprar cerveja, a bancar a casa com relacionamento homossexual, eu não vou fazer isso. Eu não importo nem um pouco de gastar com você, mas você morando debaixo do meu teto, você fazendo as coisas certas, seguindo a vontade de Deus. Então assim, gente, tenha uma conversa franca com seu filho, com a sua filha. Eu tenho certeza que tem muita gente que está patrocinando isso e está querendo que os filhos voltem para o caminho de Deus, está querendo que os filhos sejam libertos, mas Deus não vai agir enquanto você ficar colocando a sua mão e patrocinando isso. Peça perdão a Deus pelo que você fez até hoje e muda essa atitude, porque isso não vem de Deus. Isso você só está colaborando, você está cada vez se tornando mais aliado. Para você que o seu filho já saiu de casa e que não quer conversar com você, que você está desesperado, sem saber o que fazer, acalma seu coração. Não adianta você ficar pensando nisso, não adianta você ficar triste porque o seu filho não te liga, porque sua filha não te liga. Não adianta, gente. Esse é o momento de Deus trabalhar na vida deles.
Entrega na mão de Deus, não para de orar. Você não sabe quanto tempo que falta para o seu filho voltar a Deus, para o seu filho ou para sua filha ser liberto, você não sabe. Então não pare de orar, porque se você parar de orar, você está entregando os pontos. Tenta todos os dias fazer isso. Mas depois que você orar, não fica com o seu coração triste, não. Minha mãe, eu lembro tantas vezes que eu cheguei na casa da minha mãe para visitar ela, eu chegava toda detonada, chegava com aquela cara cheia de piercing, tinha piercing aqui assim no dente. Eu tenho até hoje tatuagem, olha aqui, gente. Eu fiz tatuagem, fiz aqui, fiz na costela, e eu tinha um piercing aqui em cima, e que ficava assim nos dentes, tinha um piercing no nariz. Quando eu chegava lá desse jeito, minha mãe ficava super triste comigo, minha mãe ficava super decepcionada. Ela ia pro quarto, ela orava, depois que ela terminava de orar, ela voltava pra onde que eu tava, voltava a conversar comigo normal, voltava com a cara sorridente. E eu lembro muito disso, então assim, eu pego isso muito como exemplo. Quando você terminar a sua oração, quando você entregar para Deus tudo que você tem que falar, você volta para sua vida feliz, acreditando que Deus vai fazer a parte dele. Eu tenho certeza que ele vai fazer um milagre na vida do seu filho, na vida da sua filha. Eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre nessa situação, não vai deixar isso continuar do jeito que tá. Só que assim, o tempo é de Deus, a hora só Deus sabe. Então não para a sua vida por causa disso. É claro que você não vai deixar de orar, mas você não pode continuar triste, abatido, porque assim, como que seu filho vai ver um cristão feliz na sua vida? Ele tem que ver você como exemplo. Então seja um exemplo de cristão que acredita em Deus e ele vai ver em você o exemplo. Assim como eu vi na minha mãe. Toda vez que ela saía do quarto de oração, ela saía de uma maneira diferente da que ela entrou. Bem mais alegre, bem mais animada. Eu sou o resultado da oração dela, gente. Então, assim, o seu filho também vai ser o resultado da sua oração. Ele também vai estar falando o testemunho dele daqui a uns tempos. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muitos milagres. Eu sei que é a primeira vez que você vê os conselhos que eu dou para os pais e mães que têm os filhos na homossexualidade. Eu vou deixar aqui do lado para você clicar aqui. Clica aqui que você vai ser direcionado agora para mais vídeos que eu já fiz sobre isso. Clica aqui mesmo em cima do vídeo que eu vou deixar os próximos vídeos para vocês assistirem. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu colocar aqui no canal. E é isso, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo vídeo.